Bom, turma, como nós vimos na última aula, estávamos falando sobre força de atrito. Alguém tem alguma dúvida? Você. Por que quando eu empurro um objeto ele não sai deslizando para sempre? Bom, existem duas forças de atrito. Força de atrito cinética e a força de atrito estática. Nesse caso, nós vamos aplicar a força de atrito cinética, que seria quando o objeto já está em movimento. É como se a superfície estivesse dizendo calma aí para o objeto. Tá, mas essa força ela muda ou ela fica igual? A maioria das superfícies ela continua constante. Se formos analisar a relação da força de atrito cinética, podemos ver que o coeficiente de atrito vezes a normal. Então nós podemos perceber que não existe nada influenciando na aceleração ou na velocidade, por isso continua constante. E de que depende esse atrito? Esse atrito depende de dois fatores: da massa, que influencia a normal, e da rugosidade, que é influenciada pelo coeficiente de atrito cinético. E isso a gente pode ver em diferentes materiais, como por exemplo uma borracha, uma madeira e plástico, que é o que a gente vai ver na aula prática. Ele é forte igual ao atrito estático? Não, nesse caso o atrito estático ele é fortão. O atrito cinético é como se fosse um primo preguiçoso do estático. Quando já está em movimento, o cinético faz menos força para segurar o movimento. E agora bora para a aula prática? Agora vamos para a aula prática. Pesamos uma caixa de fósforo, que é de madeira, uma borracha e um fone de ouvido, que é de plástico. Logo após, vamos calcular a inclinação e o comprimento da rampa, que irá ser representada por um caderno. Para isso, usamos aplicativos de celular como auxílio. Depois, colocamos na lateral do caderno duas canetas que servirão como indicadores do início e do final da distância que iremos cronometrar com o celular, para assim conseguirmos mais precisão nos resultados. Agora vamos para o experimento. Vamos posicionar os objetos um de cada vez no início da rampa e soltá-los. E assim que atingirem a marcação das canetas, vamos começar a cronometrar. Bom, alunos, agora vamos usar todos os nossos dados experimentais para conseguir calcular o coeficiente de atrito cinético em cada um dos casos. Primeiramente, a força resultante nesses casos vai ser igual a Px menos a força de atrito cinético, igualzinho está mostrando no desenho. A força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Vai ser igual a Px, que é massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, menos a força de atrito cinético, que é igual ao coeficiente de atrito cinético, vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ, que nesse caso é a força normal. Aí a gente vai isolar o coeficiente de atrito cinético para conseguir calcular ele. Depois de isolar o coeficiente de atrito cinético, a gente tem que a gravidade vezes o seno de θ menos a aceleração sobre a gravidade vezes o cosseno de θ. A gravidade sempre vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. O θ, nesse caso, é 38 graus. E as acelerações a gente conseguiu de acordo com os gráficos que foram criados a partir de cada um dos experimentos. No fone de ouvido, que é o nosso primeiro objeto, a gente vai substituir todos os nossos valores encontrados. A aceleração dele foi 0,68 metros por segundo quadrado e a gente descobre que o coeficiente de atrito cinético foi 0,69. Na caixa de fósforo também vamos substituir todos os valores encontrados. A aceleração da caixa de fósforo foi 0,89 metros por segundo quadrado e a gente descobre que o coeficiente de atrito cinético dela foi 0,67. Na borracha também vamos substituir todos os nossos valores. A aceleração da borracha foi igual a 1,46 metros por segundo quadrado, e o coeficiente de atrito cinético dela é igual a 0,6. Bom, encerrando a nossa aula, nós chegamos à conclusão, a partir dos experimentos que foram feitos, de que a força do atrito cinético depende do coeficiente de atrito, em que depende também da rugosidade da rampa que usamos. Bom, nós usamos vários objetos diferentes, tanto no seu formato, no seu peso e no seu tamanho. Só que como a rampa que a gente usou, que era a capa do caderno de papelão, era igual em todos os experimentos, o coeficiente foi praticamente o mesmo, só que não foi igual porque a rugosidade também interfere no coeficiente.